Ouvir a justiça de hoje e a adoção no Brasil. Participando do programa, o juiz José Honório de Rezende, da Vara da Infância e Juventude de Ibirité, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, e o promotor de Justiça de Infância e Juventude, Celso Pena Fernandes Júnior. Doutor Celso, como foi a evolução jurídica do Instituto da Adoção no Brasil? Olha, a adoção, há pouco tempo atrás, antes das mudanças legislativas, né, de 2009, ela tinha muito pouco controle, não só do Poder Judiciário, como do Estado de um modo geral. A adoção era feita por qualquer pessoa. Por exemplo, uma criança, hoje a lei, ela proíbe que uma criança com menos de 3 anos seja adotada fora do Sistema Nacional de Adoção. Então, só pessoas habilitadas podem adotar criança com menos de 3 anos, com 2 exceções, que é o caso da adoção unilateral, né, uma madrasta, por exemplo, que adota o enteado, ou então no caso de parentes, né, próximos, né, que têm relação de afetividade e afinidade com a criança. Então, tirando essas hipóteses, criança com menos de 3 anos só pode ser adotada dentro do Sistema Nacional por pessoas habilitadas. Essa foi a grande mudança, o que não acontecia antes, né? Se a pessoa, antes da mudança da lei, tivesse conhecimento de uma mulher que quisesse entregar o filho para adoção, poderia combinar com ela, receber o filho e pedir a adoção dessa criança. Hoje isso não é mais possível. Isso é tão forte na sociedade. Um caso específico que eu vi em Ibirité, a família que encontrou a criança, a primeira iniciativa dela foi de adotar. Dentro de uma cultura, né, eu encontrei, é como se eu pudesse ter o direito de ficar com ela. Quer dizer, um sistema que vigorou no Brasil da adoção à brasileira. Um casal tinha um filho, ou uma moça tinha um filho, e repassava para alguém cuidar. Né? A legislação veio colocar ordem nisso. Gostaria que os senhores falassem agora sobre a adoção por homossexuais, os aspectos legais. Doutor Celso. Bom, recentemente, né, se não me engano, em 2011, o Supremo Tribunal Federal considerou a relação homoafetiva como união estável, né? Acho que a partir daí não tem nenhum impedimento que um casal homossexual adote, né? Se habilite como interessado na adoção e adote. Tanto que lá na Vara da Infância, aqui em Belo Horizonte, é comum, né? Sempre que, assim, normalmente era feita a adoção por pessoas homossexuais, mas sozinhas, né? Muito embora depois fosse conviver com um casal como se fosse pai, mãe, enfim. Né? Mas já houve casos aqui em Minas de adoção por casais? Aqui em Belo Horizonte já. Né? Recentemente eu até participei de um caso, uma audiência em que a companheira adotou a filha da companheira. Quais são os aspectos psicológicos desta adoção por casais homossexuais, doutor Honório? Na verdade é o seguinte, é claro que tem que haver uma preparação muito grande, não é? Por parte, um olhar diferenciado para o casal homossexual que pretende fazer adoção, mas eu penso que a ideia principal que deve orientar a todos é a proteção à criança. Né? Se existe alguém disposto a oferecer um lar, oferecer um afeto, oferecer uma condição de desenvolvimento, né? É esse o olhar, e por isso que caminhou a jurisprudência em acolher esse tipo de solução. Né? A ideia básica é a ideia da proteção. Recentemente eu participei também de uma adoção internacional, né, de um casal homossexual e que adotou uma criança com 12, 13 anos de idade. Nesse caso, ela tem que ser ouvida, né? Ela passa por um trabalho de acompanhamento psicológico para entender e se posicionar sobre o que está acontecendo. Mas a opção sexual dos adotantes influi no adotado em algum momento da vida, doutor Celso? Olha, isso aí, segundo os estudos, né, psicológicos e médicos, dizem que não, né? Então, até o momento, não há nenhuma prova de que isso influa negativamente. Doutor José Honório, como o senhor define a importância do Cadastro Nacional de Adoção? O Cadastro Nacional de Adoção, como um ponto que nós temos destacado aqui, veio colocar uma regularidade no sistema de adoção, veio coibir, não é, que a adoção seja feita sem um controle judicial, não é? Porque se entrega uma criança sem observar aquilo que a lei já estabeleceu, uma vez formado o vínculo, uma vez formado a afinidade, desfazer isso é muito difícil e a não observação do cadastro não protege a criança. Esse é que é o ponto fundamental. Né? O olhar da justiça, a atenção da justiça, dos atores, né, do Ministério Público, é o da proteção. E quando essa adoção ela caminha fora do controle, né, ninguém garante essa proteção. 2 pessoas podem adotar uma mesma criança, doutor Celso? Ou uma pessoa ou um casal.
ou então duas pessoas ainda que sejam separadas, ou então tenham uma relação estável, não tem nenhum problema. E uma pessoa também pode? Uma pessoa sozinha? Pode. Qual a diferença de idade entre o adotante e o adotado? 16 anos, no mínimo. O cadastro nacional está vinculado ao CNJ, doutor Zé Honório? Não, o cadastro nacional, o CNJ acompanha esse cadastro, né? Ele fiscaliza esse cadastro, né? Mas é um cadastro que o CNJ fomentou esse cadastro, né? É uma iniciativa do CNJ, mas é um cadastro previsto na lei de adoção. Né? Só para explicar aqui, Sim. talvez é o seguinte, existe o cadastro local, estadual e nacional. O juiz, em cada comarca, ele forma um cadastro local. E a partir desse cadastro, dos dados desse cadastro, é que é formado o cadastro nacional, né? Vamos para as considerações finais. O senhor primeiro, doutor Zé Honório. Bom, existe, de uma certa forma, uma cultura, principalmente no Brasil, né, da adoção voltada para a criança em pequena idade. É compreensível isso. Né? Por um casal que se habilita à adoção, de uma certa forma, ele quer buscar todo o percurso de desenvolvimento da criança e realizar, talvez, um desejo, né, de concretizar uma paternidade. Mas, ao longo dos anos, eu tenho visto crianças, né, que acabam ficando esquecidas em unidades de acolhimento e que são perfeitamente aptas a receberem uma família, né, e que se o olhar mudasse um pouco, nós não teríamos tantas crianças nessa condição hoje no Brasil. Considerações finais do senhor, rapidamente, doutor Celso? É o seguinte, eu acho que o juiz e o promotor têm que entender que eles fazem parte de uma política nacional de adoção. Ela é desempenhada também pelo Poder Executivo, mas tanto o Ministério Público como o Poder Judiciário, eles têm um importante papel a executar essa política para facilitar a integração de crianças e adolescentes na família substituta. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@mages.com.br. Até o nosso próximo encontro.